Aula 6, MMC-MDC, parte B, professor Rezende. Bom, vamos agora falar de MDC. Para falar de MDC, vamos falar dos divisores. Então, peguei aqui dois números, o 60 e o 80, e quais seriam os divisores desses números? O 1 sempre vai ser divisor. Tá? Então, divisores de 60. 60 é divisível por 2, dá 30. É divisível por 3, dá 20. Por 4, vai dar 15. É divisível por 5, que vai dar 12. 60 é divisível por 6, que vai dar 10. É divisível por 10, que vai dar 6. Por 12, por 15, por 20, por 30 e por 60 mesmo, que vai dar 1. 80 é divisível por 1, por 2, por 4. 4 vezes 20, 80. Por 5. 5 vezes 16 dá 80. Por 8, 8 vezes 10. Por 10 que vai dar 8. Por 16 que vai dar 5. Por 20, por 40 e por 80 mesmo. Então, repare quantos divisores comuns eu encontro. O 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. O maior de todos os divisores comum aos dois, que é o máximo divisor comum, é o MDC, vai dar 20. Então, o MDC entre 60 e 80 vai dar 20. Vamos fazer um outro exemplo para vocês agora. O MDC entre 30 e 500. Pois, se eu for fazer todos os divisores de 500, todos os de 30, e buscar o maior entre eles, vai ficar cansativo. Então, vamos à nossa regrinha prática número 1. Decomponha os números em fatores primos e pegue somente os fatores comuns a todos os números e elevados ao menor expoente. Exemplo, pegar o 30 e o 500. Fatorando o 30, é divisível por 2, porque é par, vai dar 15. É divisível por 3, que vai dar 5. É divisível por 5, que vai dar 1. Então, 30 é 2 vezes 3 vezes 5, elevado a 1. E o 500 por 2 dá 250, é divisível por 2, que dá 125. Não é por 3, 5 mais 2 mais 1 dá 8. Então, não é por 3, mas é por 5, porque termina em 5. Então, por 5 dá 25, que é divisível por 5, que dá 5, que é divisível por 5, que dá 1. Então, 500 vai ser 2 ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo. Então, a regrinha diz pegar todos os fatores, ou melhor, desculpe, somente os fatores comuns. Eu tenho aqui fator 2, 3 e 5. E aqui 2 e 5. Então, fatores comuns, 2 e 5. Só que o 2 está elevado a 1 e está elevado a 2. Então, eu tenho que pegar o menor expoente. O 5 está elevado a 1 e está elevado a 3. Então, eu pego o menor expoente. Então, 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1 dá 10. Então, o maior divisor comum entre 30 e 500 vai ser 10. Vamos a um outro exemplo agora. Peguei aqui o número 18, 40 e 120. Aplicando a regrinha. Fatorando o 18 por 2 dá 9, que é divisível por 3 dá 3, que é divisível por 3 dá 1. Então, 18 é 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2. O 40 é divisível por 2, que dá 20, que dividido por 2 dá 10, por 2 dá 5, que dividido por 5 dá 1. Então, 40 é 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado a 1. O 120 é divisível por 2, dá 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15, que é divisível por 3, que dá 5, que é divisível por 5, que dá 1. Então, o 120 é 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Bom, a regra diz pegar somente os fatores comuns. Eu tenho o fator 2 e 3, 2 e 5, 2, 3 e 5. Comum aos 3, eu só tenho o fator 2. Então, só vai entrar o fator comum aos 3, que é o 2.
e elevado ao menor expoente. Então, eu tenho aqui expoente 1, expoente 3, expoente 3. Então, é o expoente 1 que vai entrar. Fator comum aos 3 elevado ao menor expoente. Então, o máximo divisor comum entre 18, 40 e 120 é o 2. Bom, como eu disse, também para MC tem diversas outras regras. Eu gosto de ensinar essa regrinha prática número 2. É a mesma do MMC, uma ligeira diferença. Vamos fatorar todos os números ao mesmo tempo. E vamos pegar somente os fatores que sejam comuns a todos. Vamos ver o mesmo exemplo aqui ao lado. Pegamos os mesmos números, 18, 40 e 120. Repare que logo na primeira divisão, todos são divisíveis por 2. Então, esse fator é comum aos 3. 18 dividido por 2 dá 9. 40 dividido por 2 dá 20. 120 dividido por 2 dá 60. Ainda tenho múltiplo de 2? Tenho 20, tenho 60. Então, vou botar o 2 aqui. Mas agora o 2 só vai dividir o 20 e o 60, que vai dar 10 e 30. Então, o 9 eu repito. Então, não dividi todos, repare, só na primeira linha eu dividi todos. Agora, aqui, ainda tem um número par aqui para ser divisível por 2? Tem, então, coloco o 2 novamente aqui. O 10 dividido por 2 vai dar 5, o 30 dividido por 2 vai dar 15 e o 9 eu repito. Agora aqui eu já não tenho mais nenhum número divisível por 2, mas tenho por 3, que é o 9. Então, boto o 3 aqui. O 3 vai dividir o 9 e o 15 também vai ser divisível por 3. Então, o 9 e o 15 serão divisíveis por 3, mas o 5 não. Então, aqui vai dar 3, que 9 dividido por 3 dá 3. O 5 eu repito e o 15 dividido por 3 vai dar 5. Ainda tem um número divisível por 3. Então, repito 3 aqui. Tá? Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. O 5 não é, eu repito. O 5 não é, eu repito. Ainda tenho agora números divisíveis por 5. Então, por 5, 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. E cheguei aonde eu queria. Bom, esse processo, eu já sei que nessa vertical aqui, eu tenho o MMC. Se eu pegar 1, 2, 3, 2 elevado ao cubo, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado a 1, vai dar o mínimo múltiplo comum entre 18, 40 e 120. Mas não é esse o assunto. O que eu quero é o MDC. E o MDC eu tenho que buscar se existiu algum fator que dividiu todos ao mesmo tempo. Esse não, esse não, esse não, esse não, esse não, mas esse dividiu. Ah, vai ser sempre o primeiro, professor? Não necessariamente. Podemos até não ter nenhum deles aqui, dividindo todos ao mesmo tempo. E aí vai ter o 1 no final, porque o MDC vai ser 1. Quando não aparecer nenhum deles, porque repare, 1 aqui vai dividir todos ao mesmo tempo. Então, quando nenhum deles aparecer aqui, o MDC vai ser 1. Como apareceu o 2 aqui sozinho, que é o único fator comum, o MDC vai ser 2. Bom, nosso próximo assunto, nosso próximo passo agora, que seria a parte C, é exercitarmos, aplicar o conhecimento adquirido até agora. Até lá, gente.